Fala galera, eu sou Gustavo San. A Segunda Guerra Mundial é até hoje o maior confronto que o mundo já presenciou. O conflito acabou com a vitória dos países aliados e a derrota dos países do eixo, que incluía a Alemanha, comandada por Hitler. Já parou para pensar como o nosso Esse canal não é meu, passa no canal que vai estar no primeiro link da descrição. mundo seria se os nazistas tivessem ganhado a guerra? E esse é mais um vídeo recheado de muitas curiosidades para você que é viciado em saber sobre o que ainda não sabe. Se ainda não é inscrito em nosso canal, segue a gente e já deixa aquele joinha para fortalecer. E pode ficar à vontade para compartilhar com quem você quiser e comentar o que achou. A gente adora saber disso. Agora confira comigo. Mundo nazista. O que aconteceria se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra? A Segunda Guerra aconteceu no período entre 1939 e 1945, colocando os países dos aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos em conflito com os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Na época, a Alemanha vivia sob o comando de Adolf Hitler e a sua ideologia nazista. As principais características do nazismo eram o controle da população por meio da propaganda, o ódio aos judeus, a crença na superioridade de uma raça ariana pura, militarismo, exaltação da guerra, entre outros. Essa ideologia nazista foi responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto, além de outros grupos considerados minorias como ciganos, homossexuais e negros. O desfecho dessa guerra foi a derrota dos países do eixo. Com isso, a Alemanha nazista foi derrotada, e Hitler acabou tirando a sua própria vida em Berlim para não ser capturado. Mas já parou para pensar se essa história tivesse acabado de uma maneira diferente? Sabemos que depois dessa guerra o mundo se configurou da maneira que vivemos até hoje. Mas então, o que aconteceria com ele após a vitória da Alemanha nazista? Bom, há várias versões sobre o que poderia acontecer levando em conta diversas variáveis, mas nesse cenário hipotético, levando em consideração características da doutrina nazista, as perspectivas não são nada boas, incluindo o reflexo aqui no Brasil. Para começo de conversa, duas potências dominariam o planeta depois do grande conflito: a Alemanha e os Estados Unidos, e Hitler continuaria vivo. O Império Nazista aumentaria, isso porque além da Áustria e da Polônia, a Alemanha anexaria ao seu território países como a Lituânia, Letônia, Estônia e a parte europeia da Rússia. A Itália fascista e Japão, os outros dois países que formavam o eixo, também anexariam territórios. A Itália tomaria o norte da África e a Albânia, enquanto o Japão controlaria o sudeste asiático como um pedaço da Índia, a China e a Rússia Oriental. Espanha, França, Portugal, Finlândia, Hungria, Romênia e Bulgária manteriam ditaduras independentes em seus países, mas que simpatizariam com o Império Nazista. Outros países como a Grécia, Noruega e Irlanda também seriam administrados por dirigentes escolhidos pelos alemães. Basicamente, o mundo seria dividido em dois blocos: os países sob influência dos Estados Unidos, que quase seria toda a América Latina, e os países alinhados com a Alemanha nazista, quase toda a Europa e a parte da África e Ásia. O que separaria esse mundo seria uma linha imaginária chamada a Cortina de Ferro do Atlântico. A Inglaterra, que teria feito um pacto de não agressão com os nazistas durante a guerra, sofreria para se manter neutra em um mundo dominado por Alemanha e Estados Unidos. Londres se transformaria em uma capital mundial da espionagem durante uma guerra fria entre os países. E sim, uma guerra fria. Isso porque norte-americanos e alemães não se atacariam diretamente depois da Segunda Guerra, mas se envolveriam em financiamento de aliados das duas potências em brigas locais, o que favoreceria a influência de um dos dois. Esse conflito atingiria a América do Sul, afetando o Brasil e a Argentina. Durante a Segunda Guerra, a Argentina teria certo apreço pelos nazistas, sendo assim, como uma vitória alemã, os hermanos seriam como uma espécie de aliados da Alemanha da América do Sul. Por isso, um conflito inevitável com o Brasil, aliado com os Estados Unidos, aconteceria na década de 50, anos de batalha na fronteira, e tropas nazistas e norte-americanas entrariam na briga. Não haveria paz definitiva, mesmo depois do cessar-fogo. Sendo assim, viveríamos em uma situação parecida com as das duas Coreias nesse pós-guerra. Como Hitler considerava os povos eslavos inferiores, depois de vencer a guerra, os nazistas condenariam à miséria a todas as populações eslavas, tornando-os uma espécie de escravos e deixando seus países em péssimas condições de vida. Os judeus, outro povo alvo dos nazistas, seriam exterminados sumindo da Europa. Os que conseguissem fugir procurariam se instalar nos Estados Unidos, criando redes clandestinas de apoio ao povo judeu. Inclusive, o Estado de Israel nunca teria existido no mundo. Outros detalhes que fariam parte desse novo mundo seriam as experiências médicas cruéis, que seriam consideradas normais, já que o Japão e a Alemanha realizavam esse tipo de experimento em seus inimigos como os judeus. A liberdade de expressão também seria afetada, pois não existiria na maior parte do mundo, já que os nazistas controlariam por meio da mídia o que eles gostariam ou não que fosse divulgado.
o rosto de Hitler estaria por toda parte como um símbolo dessa dominação nazista. Essas seriam as principais mudanças do mundo, mas esse cenário duraria até os anos 80, quando a Alemanha nazista finalmente começaria a desmoronar. Isso porque, enquanto Hitler estivesse vivo, seus braços direitos manteriam esse tipo de cenário, mas com a morte natural do ditador, haveria um conflito interno entre facções que gostariam de assumir o poder. Assim, no final da década de 80, o Império Nazista seria desfeito e os norte-americanos posariam de vencedores dessa Guerra Fria. Deu pra perceber aí como um fato histórico pode mudar toda uma realidade? Pois é, meu amigo, acredite, o futuro está sendo construído o tempo todo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu comentário aqui embaixo e compartilha com quem você quiser. A gente agradece a sua companhia e esperamos você para mais uma das muitas curiosidades que vão surgir por aqui ainda. Valeu e até a próxima!